Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Não Sei Investir, um lugar aí para a gente conversar um pouquinho de finanças pessoais, educação financeira e investimentos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os juros compostos, que é um conceito importantíssimo aí dentro das finanças pessoais, né? A gente tem um artigo lá no site também, que eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira se aprofundar um pouquinho no assunto. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os juros compostos, né? Para falar sobre eles, nada melhor que começar falando sobre os juros simples, né? Que são aqueles que a gente aprende aí normalmente na escola. Juros simples vai ser aquele que incide sobre o capital inicial. Então, supondo que você investiu aí R$ 100 e temos um rendimento fictício aí, né, de 1% ao mês, temos que no primeiro mês vamos ter um rendimento aí de R$ 101, no segundo mês 102, no terceiro mês 103. Então é 1% sempre sobre o capital inicial, que no caso é esses R$ 100. 1% de 100 é 1. Então no primeiro mês ele rende 1, no segundo mês ele rende 2, no terceiro mês ele rende 3. Essa aqui é a capitalização simples, é o rendimento em juros simples, ok? Na vida real, nos investimentos, aí o que acontece na verdade é o juro composto, que ele tem uma lógica aí um pouquinho diferente, tá? Com os juros compostos, o rendimento será de juros sobre juros, na verdade de juros sobre o capital mais juros. Então como é que fica isso aí? Se a gente tem 1% ao mês em juros compostos, lembra que lá no juros simples, a gente tinha R$ 1 de rendimento em cada mês, certo? Aqui nos juros compostos já vai ser diferente. Os mesmos R$ 100 aplicados a 1% ao mês em regime de juros compostos vão render o mesmo R$ 1 no primeiro mês, né? No segundo mês, você vê que tem uns centavinhos aqui a mais. Não rendeu só R$ 1, rendeu R$ 1,01. No terceiro mês, mais R$ 1,02. Está vendo que vai aumentando uns centavinhos aqui que não existiam lá no juros simples? Isso é porque a lógica que ela passa a ser diferente. Nos juros compostos, no primeiro mês tudo bem, foi 1% sobre os R$ 100 aqui, ok. No segundo mês já vai ser 1% sobre 101, ok? E não sobre 100. No terceiro mês vai ser 1% sobre o do último mês, 102,01. E assim por diante. Parece pouca coisa, mas isso dá muita diferença no longo prazo, ok? Dá uma diferença gigantesca e gera um efeito que a gente chama nas finanças de efeito bola de neve. Porque a bola de neve, quanto mais ela rola, mais ela vai aumentando, né? Chegando a proporções gigantescas em um certo momento. É o que acontece com juros compostos. Os juros compostos, se você deixa ele agir aí no tempo, ele aumenta muito o capital investido, ok? Então, ele tem uma fórmula em que o tempo ele é exponencial, a gente diz. Então, o tempo é o principal ingrediente dos juros compostos. Você tem ali a taxa, né? Você tem o capital aplicado, né? Mas o período em que você deixa o dinheiro rolando, ele é um grande responsável por gerar esse efeito bola de neve. Então, isso aqui no longo prazo dá uma diferença gigantesca quando você compara com o juros simples. Ok? Então, esse efeito de bola de neve é o que a gente busca aí dentro dos juros compostos, dentro dos investimentos, né? E o rendimento é composto, por isso o nome, né? Porque ele rende sobre o capital mais os juros. Então, vai rendendo os juros sobre juros, ok? Então, por isso que o rendimento em juros compostos ele é muito maior do que em juros simples. E é esse rendimento composto que é utilizado para os investimentos, ok? Mas não só para os investimentos, ele é utilizado também para as dívidas, beleza? Então, quando a gente faz uma dívida, ela também vai rendendo a juros compostos, mas nesse caso
contra nós, né? Então você imagina que quando você tem essa mecânica aqui em longo prazo em uma dívida, você também vai ter um efeito bola de neve, só que um efeito bola de neve contra você. Então por isso que a gente tem que fugir ao máximo possível que nós pudermos, né, das dívidas, porque aí são os juros compostos trabalhando contra nós. E normalmente são juros bem altos. Para você conseguir 1% ao mês em investimentos, isso aqui não é tão simples, ok? Agora, uma dívida que cobra 1% de juro ao mês de você, é facílimo conseguir. Só que é muito tranquilo de conseguir dívidas que cobram até muito mais do que isso. Se você pegar uma dívida de cheque especial, por exemplo, você vai ver coisas aí na faixa de 7, 8% ao mês fácil, entendeu? Então pensa nesses juros compostos trabalhando contra você. Isso aqui gera um dano financeiro muito grande, né? Então por isso que a gente tem que evitar dívidas, usar os juros compostos a nosso favor e estar do lado investidor, ok? Porque aí a gente consegue se beneficiar disso aqui. Quando a gente está no lado devedor, os juros compostos eles trabalham forte contra a gente e podem causar grandes gastos, grandes danos às nossas finanças, beleza? É um conceito simples, mas é um conceito essencial para a gente entender como funcionam os investimentos, como funcionam as dívidas, né, e evitá-las. E é isso, gente, é um conceito que ele é basilar aí para a gente entender investimentos e que ele é muito importante, ok? Ele vai ser a base de todos os rendimentos aí dos investimentos que fizermos ao longo do tempo, beleza? Espero que você tenha gostado aqui do vídeo, curta, comente se você tiver alguma dúvida aí, né? Compartilha com quem se interessa por esse assunto, vai se beneficiar desse tipo de conteúdo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque isso dá uma força pra gente e dá um apoio pro nosso trabalho, beleza? Vou ficando por aqui e até a próxima!